Oficialmente, bom dia a todos, meu nome é Leandro e a matéria é Ciências. E aí, galerinha do sexto ano C, que no sistema é sexto D. Como vai você? Tudo bem? Eu preciso saber da sua... Não, nada disso não. Comecei a frase aqui errado. O que eu quero falar com vocês nessa manhã é o seguinte. Estamos aqui para mais uma aula e nós vamos começar hoje o assunto número 4 da unidade. Isso mesmo, vocês se lembram, né? Nessa terceira unidade nós selecionamos 4 assuntos e a gente vai começar o número 4 hoje. Mas só vai encerrar semana que vem, tá bom? Então hoje é metade, semana que vem é a outra parte. E qual o assunto de hoje, Leandro? Qual o assunto de hoje aqui em Ciências? O que a gente vai estudar? Calma! Primeiro você se lembra que a gente já estudou o capítulo 7 do livro de Ciências e a gente falou sobre o quê? Falamos sobre a célula e depois a gente falou sobre vírus e bactérias. E você aprendeu a diferença entre os dois, não foi? Tudo bem. Aí depois a gente estudou o capítulo 8 do livro de Ciências, onde a gente falou sobre 2 assuntos também. Nós falamos sobre os tecidos do corpo humano. Você lembra aí dos 4 tecidos? Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Isso mesmo. E o conjuntivo tem os conjuntivos especiais, né? Que é o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo e o sanguíneo. E o outro assunto foi justamente o sistema nervoso. Isso mesmo, a gente falou aqui as estruturas que formam o sistema nervoso, a célula principal do sistema nervoso, né? Que a célula é o neurônio, com suas 3 partes principais. Enfim, esse foi o assunto do capítulo 8 do livro. E agora estamos começando o terceiro e último capítulo da unidade, o capítulo 9. Qual é o título do capítulo 9? O título é esse, vou dizer para você agora. Substâncias nocivas à vida. O que é isso nocivo, pessoal? Nocivo. Nocivo é que faz mal. Ó, substâncias que fazem mal, que prejudicam o funcionamento do organismo. Esse é o tema da nossa aula de hoje e também da semana que vem, sobre o capítulo 9, o último capítulo dessa unidade. Então, você já sabe, eu preparei aquele slide. Vem comigo que vocês vão continuar ouvindo a minha voz. Aí está, pessoal, assunto 04, substâncias nocivas à vida. O subtítulo que está aqui, drogas. Atenção, senhoras e senhores, a primeira coisa que eu estou trazendo aqui para vocês são 3 conceitos do que são drogas, tá bom? Esse primeiro conceito eu copiei do livro e esses 2 outros conceitos eu trouxe como pesquisa. Então, pessoal, são 3 conceitos aqui sobre o que seriam drogas. O que é uma droga? Olha só. O conceito que está no livro de vocês aí no capítulo 9. São substâncias que agem principalmente aonde? No sistema nervoso central. Que a gente estudou a aula passada no capítulo 8. Sistema nervoso central, você lembra que é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. E o encéfalo é formado principalmente pelo cérebro. Então você está vendo que são substâncias que atuam no seu cérebro. E aí elas fazem o que com o cérebro da pessoa? Ela provoca mudanças. Aí muda o seu humor, a atenção, a percepção, as emoções, o comportamento, a concentração, a consciência, enfim, mudanças. Aí eu trouxe outro conceito aqui, ó. Esse foi do livro, olha para esse outro conceito. São substâncias que, ao serem introduzidas em um organismo, ou seja, ao entrar no seu corpo, elas promovem mudanças fisiológicas e comportamentais. Fisiológica, gente, tem a ver com função. Então, alguns órgãos funcionam de uma forma diferente quando você ingere essas substâncias. Ou o seu comportamento muda quando você ingere essas substâncias. Então, substâncias têm a capacidade de mudar o funcionamento do seu corpo, de mudar o seu comportamento, são chamadas de drogas. Terceiro e último conceito, são todos os tipos de substâncias, naturais ou não. Ó, isso é interessante. Droga é uma substância que pode ser natural, você encontra ela na natureza, ou você pode fabricar ela, você produz ela. Então aí seria o quê? Artificial, tá bom? Ou sintética, né? A gente fala assim, uma droga sintética, que foi produzida em laboratório. E então são substâncias que podem ser naturais ou sintéticas que, ao serem ingeridas, provocam mudanças também aonde? Físicas, ou seja, no seu corpo,
e também psíquicas, ou seja, na sua mente, no seu cérebro. Então, gente, qual é a palavra que está em destaque aqui? Eu fiz questão de, nesse slide, de sublinhar estas palavras, que para vocês verem que, independente de qual seja o conceito de drogas, o que vocês precisam entender é que elas são substâncias que promovem mudanças. Alteração é a mesma coisa que mudança, pessoal. Então, drogas, elas mudam alguma coisa no nosso corpo. Por isso elas são chamadas de drogas. Substâncias que promovem alterações. E agora a gente já vai trazer a primeira classificação de drogas. Classificação legal. Gente, como assim, Leandro? Classificação legal? É pra dar legal, é? Não, gente. Não tem nada a ver com dar legal, não, gente. Presta atenção. Classificação legal quer dizer o seguinte, quanto à legalidade, quanto à permissividade, quanto à permissão, né? Se a lei permite ou proíbe a utilização dessa droga. Então existem drogas que são permitidas e existem drogas que são proibidas pela lei. Então vamos aqui, ó, em vermelho eu coloquei para vocês. Drogas lícitas. Aqui, drogas ilícitas. Só mudou a letra I, gente, ó, a vogal I no começo. Ô, Leandro, qual a diferença entre elas? Vamos lá, gente. Com relação à legalidade, se é permitido ou proibido, as drogas podem ser lícitas ou ilícitas. Lícita é quando ela é permitida. Ilícita é quando ela é proibida. Ela não é permitida o seu consumo, o seu uso. Então, o que se proíbe? Tanto a produção, que é o comércio, a venda, quanto o consumo. Então, pessoal, quais são as drogas que são permitidas aqui no Brasil? Estou falando de Brasil. O álcool, o tabaco, o cigarro, a cafeína, analgésicos, né, gente? Compra lá na farmácia. Não é à toa que muitas farmácias recebem o nome de drogarias. Porque tem muitas drogas lá, ou seja, muitas substâncias que promovem mudanças no seu corpo. Então, analgésico também pode ser considerado como drogas. Calmante também pode ser considerado drogas. Antidepressivos, compra-se lá na drogaria também, na farmácia. Então, gente, esses aqui são alguns exemplos de drogas que são lícitas, ou seja, permitidas pela lei. Aqui no Brasil você pode utilizar essas drogas de forma moderada. É claro que em alguns casos desses você precisa de receita, ou você precisa ser maior de idade, que é o caso do álcool. Então existem algumas regrinhas, mas de modo geral elas são permitidas, tá? Por sua utilização. Agora as drogas ilícitas são aquelas que são proibidas de você consumir. E o pessoal que consome, eles estão desobedecendo a lei. E elas podem ser, então, passíveis de o quê? De serem punidas, de serem presas, se elas estiverem o quê? Comercializando ou consumindo essas drogas. Então, exemplos de drogas que não são permitidas. O consumo aqui no Brasil. Cocaína, LSD, também chamada como ácido, crack. Crack é um derivado também, vem da cocaína, maconha e heroína. Então, veja, gente, aqui são alguns exemplos de drogas que são proibidas o seu consumo aqui no Brasil. Agora vamos para uma segunda classificação, hein? Presta atenção agora. Segunda forma que eu posso classificar as drogas que existem. Eu posso classificar quanto ao efeito dessa droga no meu sistema nervoso, ou seja, no cérebro, no encéfalo. Como é que elas atuam? Eu posso pegar todas as drogas que existem no mundo e classificar em 3 grupos. Olha só. Primeiro grupo, drogas depressoras. O nome já diz, ó, gente, tá em depressão, tá deprimido, você diminui o seu ritmo. Então, por isso que eu já sublinhei aqui para vocês, ó. São drogas que fazem que o cérebro fique mais lento. Aí você diminui a tensão e a concentração. Exemplos, o álcool, a morfina, que é uma droga que vende na farmácia, calmantes também e heroína. Então, senhoras e senhores, vocês estão vendo aqui que essas 3 são drogas lícitas, permitidas, já essa daqui é ilícita. Então, drogas depressoras são aquelas que deixam a pessoa mais... o funcionamento cerebral diminui, fica mais lento. Já drogas estimulantes, o nome já diz tudo. Se é estimulante, gente, vai estimular. Então, o que vai fazer? Vai fazer com que o cérebro ele fique mais acelerado. E aí, ó, dá uma sensação de ter mais energia.
aí pode causar insônia, olha só, menos porque você está com mais energia, está mais acelerado, vai ter dificuldade para dormir. Então, uma insônia. Exemplo, a nicotina, que é uma droga que está no cigarro, a cafeína, que dá principalmente no café, essas duas são lícitas, e a cocaína e o crack, essas duas são ilícitas. Então são todas drogas que têm um efeito acelerado. Aí você fala, Leandro, então é tudo igual aqui? Não, gente, claro que não. Elas, as quatro, têm a tendência de provocar o né, deixar o cérebro mais acelerado, só que a gente tem que ver primeiro. Uma pode ser mais forte do que a outra. Segundo, uma pode causar uma dependência maior do que a outra. E outra, além de deixar o cérebro mais acelerado, elas podem ter muitos outros efeitos, né? Então, não é a mesma coisa. E o terceiro ponto aqui são drogas perturbadoras ou alucinógenas. O nome já diz tudo, né? Vai perturbar o funcionamento do seu cérebro ou vai causar alucinação no seu cérebro, que é a mesma coisa. Você está perturbando, você está inventando coisa que não existe. Então, olha o que está sublinhado aqui. Vai alterar a percepção, a forma que você vê o mundo. Você pode acabar vendo coisas que não existem quando você está sob efeito dessas drogas. E muda o seu estado de espírito. Você pode se tornar, então, naquele momento ali que o indivíduo ele está usando aquela droga ali, ele pode sair de uma pessoa pacata para uma pessoa totalmente nervosa, estressada, irritadiça. Então muda o estado da pessoa e traz uma falsa sensação de bem-estar, de leveza, de alegria, mas depois vem aí a depressão. Exemplos, a maconha, o LSD e o êxtase, né? O nome se escreve assim, mas a palavra um pouco estranha, mas se pronuncia êxtase. Então pessoal, esses são os 3 tipos de drogas, a classificação que se dá quanto à sua atuação no sistema nervoso, mais especificamente no cérebro. Drogas que deixam o cérebro mais lento, depressora. Deixa o cérebro mais acelerado, estimulante. Deixa o cérebro perturbado com alucinação, então altera a percepção. E aí agora o que eu vou trazer para vocês? Eu vou falar um pouquinho melhor de um exemplo de cada. Eu vou pegar uma droga aqui depressora, uma estimulante e uma perturbadora. Olha, você vai pegar qual especificamente? Eu vou pegar aquelas que são mais consumidas aqui no Brasil, tá bom? Então eu vou pegar a droga depressora mais consumida no Brasil, a estimulante mais consumida e a perturbadora, e eu vou falar um pouquinho sobre elas agora. Depois a gente pode fazer uma pesquisa, vocês, para conhecer melhor todos esses tipos de drogas aí, assim, conhecer os efeitos, né, negativos. Porque todas elas, pessoal, independente se é depressora, estimulante ou perturbadora, todas as drogas fazem mal. Todas as drogas prejudicam. Todas as drogas acabam afetando diversos órgãos do nosso corpo, não só o cérebro. E acabam, então, trazendo, às vezes, males irremediáveis. Acabam trazendo destruição não apenas para o seu corpo, mas também para a família, para a sociedade, e a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Então vamos lá, gente. Drogas depressoras, a mais consumida aqui no Brasil é o álcool, então eu trouxe para vocês aqui um exemplo de droga depressora. Quais são os efeitos do consumo de álcool, gente? Pode causar enjoo, pode causar vômito, tontura, redução dos reflexos. Gente, interessante, isso aqui é muito perigoso quando a pessoa ingere álcool, por exemplo, e vai dirigir, vai pilotar. Então o que acontece? O reflexo dela diminui e ela fica mais lenta, os seus movimentos ficam mais lentos. E aí, numa situação ali de trânsito, ela pode acabar causando um acidente, tirando vidas, porque ela está com menos reflexo, está mais lenta para poder apertar o pé no freio, numa situação de perigo. E infelizmente, pessoal, o álcool é uma droga que causa muita morte. Muitos acidentes de trânsito são causados hoje no Brasil por causa de pessoas que resolveram beber, tomar bebida alcoólica e depois dirigir. E aí as tragédias e famílias destruídas todos os dias. É muito triste. O álcool pode causar mal-estar, depressão, depois do consumo, né? Na hora do consumo, porque tem 2 fases, está escrito aqui embaixo. A fase inicial é de extroversão. O que é isso, gente? Extroversão. A pessoa ela fica extrovertida, ela fica mais alegre. A pessoa ela se solta, ela começa a conversar mais.
ela dá mais risada, é a fase inicial que ela está consumindo álcool, mas depois vem a fase do descontrole. Vem a fase a depender do caso, pode vir a violência aqui, podem vir os palavrões, aqui pode vir o descontrole muscular também. A pessoa não consegue mais se equilibrar como deveria. Então, primeiro vem essa fase, depois vem a fase de descontrole. E aí, claro, gente, altera o comportamento da pessoa, então a pessoa pode ficar mais violenta, como eu falei pra vocês. Isso ali é o comportamento antissocial. Os órgãos mais afetados. Gente, eu coloquei esses 3, mas são vários, tá bom? Mas o estômago, o fígado, o coração, inclusive o câncer, né? Muitos tipos, uma boa porcentagem de câncer de estômago hoje são causados pelo consumo excessivo de álcool. E o fígado, todo mundo acho que já sabe disso, uma doença chamada cirrose, que é a degeneração, destruição do fígado. Depois causar o câncer de fígado também, o consumo excessivo de álcool. Então, pessoal, realmente o álcool ele é um grande vilão no sentido de que, se vocês analisarem, são muitos casos de violência doméstica, violência no trânsito, mortes, famílias destruídas por causa do consumo de álcool. Aí agora vamos falar de uma droga estimulante. A gente falou de uma droga depressora, que é o álcool. Aí agora um exemplo de droga estimulante é a cafeína. A cafeína, ela está presente principalmente no café, refrigerante, chá verde, chá mate. Quais são os efeitos da cafeína, pessoal? Sobre o cérebro. Tem efeito, gente, em todas as partes do corpo, viu? Tem efeito da cafeína sobre o seu estômago, sobre o seu coração, questão de pressão e tudo mais, mas vou falar só sobre o cérebro aqui, ó. O consumo excessivo de cafeína pode causar irritabilidade, dor de cabeça, insônia, porque como ela é uma droga estimulante, aí não deixa, ó, tira o sono da pessoa, a tendência é essa. Pode causar ansiedade, inquietação, irritação. Então, esses são alguns efeitos do uso da cafeína. Inclusive, algumas pessoas que estão viciadas em cafeína, se ela passar um dia inteiro sem tomar a cafeína, ela fica muito irritadiça, fica muito nervosa, fica meio estressada, porque ela não tomou aquela dose de cafeína naquele dia. Isso pode acontecer. Aí aqui eu trouxe a recomendação de alguns estudos, de um estudo sério que foi feito nos Estados Unidos há alguns anos. E ele fala que a recomendação, segundo esse estudo, é de que crianças e adolescentes consumam no máximo 100 mg de cafeína por dia. E adultos 400 mg por dia. 100 mg, gente, equivale a uma xícara pequena, não é uma xícara grande desse tamanho não. 100 mg de cafeína é encontrada numa xícara pequena de café. De café. Então, assim, se você já consome 2 xícaras de café por dia, você que é adolescente, você já está tomando acima da quantidade recomendada por esse estudo de uso de cafeína diário. Então você está consumindo muito mais do que se deveria. E se você toma um café, aí você durante o dia toma refrigerante, aí você toma um chá mate, aqui na nossa região não é costume nosso aqui na Bahia a gente tomar chá mate. Chá verde, eu acho que tem algumas pessoas que tomam. Então, mas se você tomar mais café e refrigerante ali, ó, durante o dia, você está colocando uma quantidade muito grande de miligramas de cafeína dentro do seu organismo, muito mais do que o recomendado, e você pode então passar por esses efeitos. Inclusive, lá no Eclair, eu coloquei uma imagem falando que até problema no estômago pode causar o excesso de cafeína. Aí agora vamos falar sobre uma droga perturbadora, né? Você está sabendo que eu estou falando aqui uma de cada. E aí a perturbadora é a maconha, eu trouxe aqui para vocês. Realmente, das perturbadoras é a mais consumida aqui no Brasil. Vocês estão vendo aqui uma folha de uma planta. Essa planta, o nome científico dela é Cannabis sativa. E aí aqui está um cigarro de maconha, tal. Então, a partir dessa planta Cannabis sativa é que faz a maconha. E através do processo também acaba se produzindo crack. Mas olha só, pessoal. Eu trouxe os efeitos danosos aqui, terríveis, que a maconha causa no corpo humano. Afeta a noção de tempo e espaço. Olha só. A pessoa perde a noção de quanto tempo se passou, de local que se está. Diminui a concentração, ó, a capacidade de parar para realizar alguma atividade. Causa lentidão, causa sono, pode promover alucinações. Por isso que é uma droga perturbadora, que pode promover alucinações. Depressão depois do uso, até síndrome do pânico
já foram relatados em vários casos e com o passar do tempo pode com certeza prejudicar a memória e até mesmo a capacidade de pensar. Olha só, gente, como a maconha com o seu uso contínuo acaba sendo muito, mas muito prejudicial. E alguns desses prejuízos, dessa destruição das células do cérebro, que são os neurônios que a gente estudou no capítulo 8, algum desses prejuízos é irreversível. Porque assim, pessoal, muitas células do cérebro, elas não se regeneram. Então você destruiu, já era. E você agora vai tendo cada vez menos células cerebrais, portanto, você agora, sua capacidade intelectual diminui. Então, sua capacidade de raciocínio, de tomar decisões diminui. Então, realmente, você está fazendo o quê? Está jogando contra você mesmo. Isso você tá agredindo o seu próprio corpo e destruindo a sua capacidade de atingir o seu limite na vida, de crescer, de se desenvolver. Então, infelizmente, é isso que essa droga faz. E aqui, pessoal, eu trouxe um anexo lá no resumo de vocês no Eclésia. Eu coloquei bem assim, apêndice, açúcar. Eu coloquei aqui açúcar como uma droga entre aspas. Ela é estimulante. E aí é o seguinte, por que, gente? Vamos ver. O açúcar branco, olha aqui, o açúcar branco. Porque o açúcar, ele vem de onde? Ele vem principalmente da cana de açúcar. O pessoal moe a cana lá, produz aquele caldo, bota para evaporar e ali produz uma pasta e tal. Eu acho que vocês devem conhecer. A gente tem aquele açúcar mais escuro, que é o açúcar mascavo. Aí depois passa por um processo ainda de refinamento. Aí você tem o açúcar demerara. E o refinamento total chega até esse, o açúcar cristal, açúcar branco. E aí, gente, tem o cristal e tem o refinado, né? Agora é o seguinte, esse açúcar branco, você tá tendo o quê? Você tá tendo uma substância pura aqui. Então pode ser até por isso considerado como droga, porque é uma substância pura e ela provoca alterações no nosso corpo, mudanças, que a gente viu que é essa palavra que define droga, né? Mudanças no nosso corpo. Então, vamos lá. Aqui, é claro, eu trouxe um benefício, que eu tô falando é o seguinte, você não pode viver sem açúcar na sua vida, porque o açúcar tem a função de fornecer energia, tá certo? Então você precisa comer açúcar, que é o outro nome de açúcar, é carboidrato. Você precisa comer carboidrato todos os dias para ter energia, para realizar suas atividades. Só que o que a gente está falando aqui, gente, nessa manhã, é do efeito do consumo excessivo, ou seja, comer açúcar demais. E aí, ó, eu trouxe só alguns problemas aqui, gente. Tem mais, ó. Cárie, que é o problema nos dentes, obesidade, que é o aumento excessivo do peso, e essa obesidade vai causar muitas outras doenças. Então, se a pessoa ela tá obesa, até problemas cardíacos ela pode ter. Então, a obesidade é um problema que causa outros problemas, mais graves ainda. Diabetes tipo 2, então tem o diabetes tipo 1, gente, que ele é genético. Né? A pessoa tem já predisposição para adquirir. Agora, o diabetes tipo 2, com consumo excessivo, descontrolado, desregulado do açúcar, com o passar de anos, pode até desenvolver, porque o açúcar ele pode acabar cansando, fazendo com que o seu pâncreas, que né, é responsável por controlar o açúcar no seu corpo, ele fique sobrecarregado. Além disso, o açúcar pode agravar alergias, ó, você que é alérgico aí, come açúcar demais, isso é ruim para você. Você, ó, que inibe o sistema imunitário, que é os glóbulos brancos, que defendem o seu corpo contra invasores. O excesso de açúcar atrapalha os glóbulos brancos de agirem, e aí você pode ficar aí resfriado direto. Aumenta a hiperatividade, ó, você fica muito ativo, muito elétrico, e aí não para em nenhum momento, e aí aquela loucura, aquela movimentação, aquele pulo pra cima, pulo pra baixo, e é porque você é ativo demais, porque tá cheio de açúcar dentro do seu corpo, e aí você não consegue nem se concentrar, e aí você diminui seu desempenho escolar, aí você não consegue aprender, você não consegue entender tudo o que deveria. Então, pessoal, o consumo excessivo de açúcar pode causar essa hiperatividade, tá bom? Então aqui são só alguns dos efeitos, por isso que eu trouxe o açúcar como um apêndice, e o livro, na verdade, de vocês, tem um quadrinho lá falando sobre o açúcar, eu achei muito legal, e aí tem aqui stop, ó, pare um pouquinho, não é parar totalmente não, mas diminua a quantidade de açúcar que você consome diariamente, tá bom? Principalmente refrigerante, que tem bastante açúcar para ele poder ficar doce daquele jeito ali, um produto que é ácido, né, como refrigerante, para ficar doce tem que colocar bastante açúcar. Então, quanto mais a gente puder diminuir os produtos industrializados,
melhor para a nossa saúde. Então, na nossa aula ao vivo, a gente respondeu essas questões aqui, ó. Então, você que está assistindo agora a versão gravada, na nossa aula ao vivo lá via Zoom, a gente respondeu as questões 1 a 4 da página 40 do capítulo 9. Lá tem, então vocês estão vendo aqui, são 4 perguntinhas. Tá perguntando lá o que são drogas, e aí tem para marcar o X lá. Pelo que eu expliquei aqui hoje, você que está vendo essa versão gravada aqui, você consegue responder também, que são perguntas assim, baseado na aula de hoje, no que a gente falou. Então você, eu creio, não vai ter muita dificuldade não. Mas, de qualquer forma, eu estou à disposição. Então vamos encerrar. Agora a câmera vem para mim aqui para a gente dar o tchauzinho de hoje, né? Então, pessoal, nós estamos encerrando por aqui a nossa aula de ciências de hoje. A gente falou de um assunto muito sério, um assunto muito importante, que foram as drogas. E realmente, as drogas, de um modo geral, causam males muito grandes, tanto para quem consome, quanto também para as pessoas que vivem ao seu redor, que acabam sofrendo esses efeitos. Então, é claro que você vai encontrar um ou outro especialista, um ou outro país advogando a favor da liberação de alguma droga. Por exemplo, agora tem uma discussão sobre a liberação da maconha. E aqui no Brasil tem gente querendo que seja liberado. Você vai encontrar um ou outro defendendo o uso de um ou outro tipo de droga. Isso vai existir sempre. Mas você precisa conhecer realmente os efeitos negativos que todas elas trazem, que todas elas provocam no seu corpo, para você então tomar a melhor decisão. E a melhor decisão, eu creio, seja a abstinência mesmo. Você permitir que o seu corpo atinja o seu máximo, o seu potencial. De você realmente permitir que o seu cérebro esteja sempre lúcido, pronto para aprender, para crescer, para se desenvolver. E você consegue isso ficando longe das drogas. Mas na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai falar sobre dependência de drogas, sobre como ela realmente atua sobre o cérebro. E a gente vai falar por que algumas pessoas acabam consumindo drogas. E a gente vai falar de outras substâncias também para poder encerrar esse assunto, tá bom? Então até a próxima semana. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!